entre o mundo em si e o mundo da teoria. Eric Hobsbawm diz que uma das formas de capturar o tempo é observar as palavras que ele faz surgir, ou, se não faz surgir, pelo menos redefine, põe em evidência da força e potência as coisas que são ditas. O historiador britânico disse isso ao se referir ao monte de palavras que nasceram ou foram ressignificadas na Era das Revoluções. Entre elas, ele lista fábrica, classe média, classe trabalhadora, industrial, capitalismo, socialismo, liberal, conservador, etc. Esse monte de palavras forma um corpo de conceitos e ideias que serve para enfrentar e entender o que foi o mundo, como disse o próprio Hobsbawm, no longo século XIX e no breve século XX. Claro que essas são palavras potentes e ainda bastante utilizadas, mas se você está atento ou em contato com o que tem acontecido no campo das humanidades, das ciências humanas, deve ter percebido que um outro corpo de palavras tem ocupado cada vez mais espaços. E aí, termos como colonialidade, decolonialidade, epistemicídio, sulear o mundo em oposição a nortear as coisas, subalternidade, giro decolonial, africanidades, orientalismo, enfim, um novo conjunto de termos e conceitos se coloca em cena para tensionar e questionar o ambiente cultural e acadêmico. Claro que não é possível, nem é nosso interesse aqui, explicar o significado de cada um dos termos citados. Basta lembrar por enquanto que, como dissemos muitas vezes, nomear é dominar. E esses novos termos, que como nos disse o psicólogo Cláudio Pedrosa, na verdade nem são tão novos assim, estão questionando a nomeação que escolhemos ou nos impuseram para nomear o mundo. Não sei se você percebeu, isso é mais uma constatação do que uma crítica. Os nomes listados pelo Hobsbawm são todos ligados à visão de mundo eurocêntrica, e os nomes listados pelo novo campo conceitual querem, na verdade, superar esse olhar eurocentrado. São os nomes que propõem enfrentar a dominação europeia que a Era das Revoluções aprofundou. Querem, portanto, superar esse arcabouço teórico que a Europa nos deu. Superar não quer dizer esquecer. Não se trata de abandonar todo o arcabouço conceitual, toda a visão de mundo que a Europa nos trouxe. Na verdade, a gente sabe que essa seria uma tarefa impossível. Não podemos, por exemplo, desaprender a falar português. Você já parou para pensar como desaprender é difícil? Você já observou, por exemplo, que é impossível desaprender a ler? Veja, você pode aprender um novo idioma, mas não pode, em condições normais, desaprender sua língua primeira. Com uma teoria que visa explicar o mundo, é a mesma coisa. Então, mais do que desaprender, o que buscamos é aprender os limites das nossas leituras e, ao mesmo tempo, aprender novas ferramentas de leituras. Como disse o intelectual nigeriano Wole Soyinka, recuso-me terminantemente a defender a exclusão de qualquer fonte de conhecimento, seja ela oriental, europeia, africana, polinésia ou qualquer outra. Não é possível que se queira legislar que, uma vez que se adquira um conhecimento, esse conhecimento seja extirpado para sempre como se nunca tivesse existido. Seja como for, estamos atentos à ascensão de outras perspectivas teóricas que ajudam a entender o mundo, mas sabemos que sua plena incorporação levará ainda algum tempo, isso porque há diferenças entre o mundo em si e o mundo da teoria. Aqui fica a impressão de que há uma distância entre o descobrir e o incorporar novas teorias. Saber da existência das teorias outras não significa que já aprendemos a operar com elas. Assim como demoramos para aprender a pensar o mundo com as teorias eurocentradas, vamos levar ainda algum tempo para praticarmos plenamente um outro aparato conceitual e existencial. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.